A nossa aula de hoje vai ser sobre o que na história da filosofia se convencionou chamar de arte engajada. Existem críticos de arte que vão considerar a arte engajada uma arte menor. Pelo seguinte, o engajamento, o que quer dizer? É o engajamento político. O engajamento político é parte dessa ideia de que, bom, a gente vive numa sociedade hipócrita, uma sociedade aqui no Brasil, sobretudo, fascista, as elites são fascistas na medida em que elas se deixam tomar. Acho que nem a elite, né? No país agora a gente tem a situação meio complicada, que é a situação de que foram os pobres que escolheram a direita, os pobres mais especificamente das igrejas evangélicas, que se coadunam com a política violenta das milícias e que, nessa ótica, chegaram a eleger um ditador, que não se coloca como subserviente à lei. Até tautologia, né? Eu estou falando o óbvio, porque o ditador, quem é o ditador? É, por definição, aquele que não se submete à lei. Agora, hoje, por exemplo, está tendo a CPI da pandemia, que busca averiguar em que medida o líder do executivo brasileiro ele se negou a prestar cuidado à própria sociedade durante a pandemia. E de que, como isso é contra a lei, a gente precisa prender as pessoas que estão sendo contra a lei. E aí, a gente, no âmbito da nossa aula, pode se colocar o seguinte dilema. A arte engajada, que é aquela arte que se submete a um ideário político, ela tem valor ou não? É claro que tem valor, né? A gente está discutindo aqui, qualquer forma de arte vale a pena, qualquer tipo de existência deve ser valorizado. A questão é, nesse âmbito que a gente está colocando aqui da estética, né, o âmbito que é o da filosofia da arte, há essa discussão. Então, antes de mais nada, eu quero, na verdade, trazer essa discussão para vocês. Se vocês concordam ou não com a proposta de engajamento de que a arte pode fazer uso para aí né, atuar contra o cenário de fascismo atualmente vigente. Ai, caraca! Atualmente vigente na sociedade. Vocês vejam bem, não é só na nossa sociedade que teve a ascensão do fascismo. Existiram várias sociedades na história da humanidade em que houve a tirania. A nossa é pior porque a gente está sofrendo. Na verdade, se a gente for olhar o nazismo, se a gente for olhar o fascismo na Itália, a gente pode até se dar conta de que o nosso não é o pior assim, né? Não é tão ruim assim. Na medida em que eu, por exemplo, estou aqui falando para vocês e não tem o perigo de que hoje, pelo menos, haja perseguição política. Eu posso continuar dando essa aula e, no caso, eu sou professora pública. Então, eu posso, no máximo, sofrer aí uma sanção da parte do meu diretor, da escola, enfim. Mas eu estou dando essa aula com um compromisso mais com a minha consciência do que com a própria, enfim, pedagogia, no estrito sentido de que ela deve ser realizada com conformidade com aquilo que os líderes do governo estabeleceram primeiramente. Então, eu sou, assim, revolucionária. Mas eu acho que a minha pequena revolução não vai fazer muito
estardalhaço, não, a não ser no próprio coração de quem se deixa tomar pela direita e contra a qual eu atuo nas minhas aulas. Porque eu acho que todo mundo tem direito a ser livre. E a pessoa que se deixa tomar pelo ideário da violência, ela nunca vai conseguir se alçar à liberdade. E aí você tem, na história da arte, essa dinâmica, que é a seguinte: durante vários períodos da história, a arte se viu subserviente à política. E aí você tem esse problema. A arte, quando ela fica subserviente ou submetida a uma certa ideologia política, para alguns críticos, ela se torna uma arte menor. A arte, ela tem que ser superior à política. E isso, inclusive, para ela conseguir superar a época que é a dela. Então, em linhas gerais, vamos trazer como exemplo Machado de Assis. Machado de Assis foi um escritor negro que estava localizado no cenário que é o cenário da mudança, né, de monarquia para república. E o Machado de Assis, ele se colocou, digamos, crítico, tanto da monarquia quanto da república. De modo que hoje a gente pode até chegar à conclusão de que não houve muita mudança nesse processo de transformação, ou melhor dizendo, nesse processo de mudança de nome. O próprio Machado de Assis colocou que se tratou apenas de uma mudança de nome, porque os coronéis da República foram os mesmos coronéis da época do Império. A elite da época do Império permaneceu sendo a elite da época da República, talvez ainda hoje seja a mesma elite, né, de pessoas ignorantes. Bom dia, Fabiana. Bom dia. Pessoas, digamos assim, arrogantes que tomam o poder de forma violenta e permanecem no poder de geração em geração. No poder aí, no sentido, no poder político. Então, o Machado de Assis, ele pode ser considerado um exemplo de um artista que ele, justamente por se colocar superior às desavenças políticas, às questões de ordem sobre essa questão da república ou da monarquia, ele conseguiu nos mostrar, né, um modo de ser do brasileiro que não teria sido possível se ele tivesse se engajado, por exemplo, na luta pela libertação da república. Ele conseguiu enxergar de forma exímia, ou seja, neutra, o que estava se passando. Isso porque ele não se deixou tomar pelos arrobos da política. Né? Machado de Assis é único. Com certeza existiram muitos escritores que se deixaram tomar pelo ideário da República e que fizeram da sua arte uma arma de guerra e que foram esquecidos. Dependendo da crítica que você faz da obra de arte, você vai conseguir enxergar a obra que se torna eterna como uma obra de arte atrelada à verdade. Ou melhor dizendo, ela é capaz de dizer a verdade sobre qualquer situação política, de forma que hoje, ainda hoje, eu possa ler a obra, por exemplo, de Machado de Assis, como capaz de nos mostrar aquilo que ainda acontece no Brasil. Se eu for pegar uma tragédia grega que foi escrita 500 anos antes de Cristo, essa arte, a arte da tragédia grega, ela ainda pode ser lida com o mesmo frescor do momento em que ela foi encenada. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Fabiana, eu já falei. Bom dia, Vanessa. Há um elemento
que a gente precisa considerar quando a gente vai fazer uma leitura de uma obra de arte, que é o elemento do tempo. Em que medida uma obra de arte ela pode se fazer eterna? Quando a gente pega na literatura, a história da literatura, ela nos permite fazer essa leitura de que quanto mais o romance, quanto mais a tragédia, quanto mais o poema fala a respeito de algo que nos afeta a todos, todas e todes, mas ela pode superar a época e pode se tornar universal. Ou seja, a eternidade da obra de arte, ela está justamente no poder ser superior a qualquer ideologia, a qualquer ideário político. A obra de arte que se deixa tomar por uma ideologia política em específico, necessariamente ela vai se deixar vencer pelo tempo. Ela não vai conseguir superar a época que é a dela. Então, por exemplo, quando eu pego e leio um autor como Dostoiévski ou como Tolstói, sobre o qual eu falei ontem numa aula que está lá no meu canal, por quê? Porque a leitura que Tolstói, a leitura que Dostoiévski realizam da sociedade em que eles viveram é uma leitura que me permite ler a sociedade em que eu vivo, em que nós vivemos. E aí eu posso exercer uma crítica da sociedade que é a nossa, a partir desse instrumento de leitura que Tolstói e Dostoiévski de que eles se utilizaram. Então, assim, tanto a arte quanto a filosofia, elas só conseguem se tornar eternas na medida em que elas conseguem se fazer superior a qualquer ideologia política. A gente vai continuar essa conversa a partir de um exemplo. O Nietzsche, Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, ele, na obra dele, ele consegue fazer o quê? Ele consegue superar a diferença entre filosofia e literatura. O Nietzsche, ele fazia filosofia a partir de aforismos, que são pequenas frases de caráter literário que desconstroem as perspectivas de prisão, a gente pode dizer, né? De alguma forma, o Nietzsche ele se atirou para pensar de tal forma que hoje, quando a gente tem um problema de ordem política, a gente pode se espelhar no Nietzsche para se livrar desse problema. Desculpa, aqui passou um caminhão. Então, assim, e o que o Nietzsche tem a falar sobre a arte? Menos sobre a arte do que sobre a experiência dele. O que aconteceu? O Nietzsche, ele, quando era bem jovenzinho, assim como vocês estão aí, o Nietzsche, ele foi assistir uma
audição musical. Ele foi assistir um concerto de um artista chamado Wagner. Wagner, que era maestro e casado com Cosima Wagner. Quando tinha mais ou menos 20 anos, o Nietzsche conheceu o Wagner e a Cosima e se apaixonou perdidamente. Ele se apaixonou pela obra do Wagner, ele considerou que a música do Wagner fosse capaz de superar a época que era dele, que na música do Wagner, que é música clássica, né? A gente vai ouvir um pouquinho hoje, que através da música do Wagner, a gente poderia, no caso, quem estava ouvindo, superar a época em que a pessoa estava e vislumbrar o próprio modo de ser grego. Então, através da música do Wagner, segundo o jovem Nietzsche, você poderia ser alçada ao universo dos deuses gregos. Bom dia, Tiago. Bom dia. Essa discussão sobre se a arte do Wagner conseguiu superar ou não a época que o Nietzsche a sinaliza como a época, o ápice da decadência, né, da metafísica, embora o Nietzsche ainda não faça uso desse termo de metafísica, se trata disso, né? Se trata, na obra do Nietzsche, de um poder superar a decadência que foi legada, segundo o próprio Nietzsche, pelo pensamento de Sócrates, o primeiro filósofo. Então, assim, o Nietzsche ele faz uma leitura da história da filosofia, a história da humanidade, a civilização branca, como sendo uma história que começou pelo excesso de racionalização de Sócrates, ou seja, começou com a própria filosofia, digamos assim que a filosofia ela teria conseguido domesticar o caráter selvagem do ser humano e desde então a gente está decaindo, a gente não consegue mais superar a contingência, essa racionalização, o excesso de racionalização. E aí o próprio Nietzsche fala, não, eu vou fazer isso, eu vou pegar e eu vou superar a decadência a que nos levou Sócrates. Então ele faz um pensamento, ele realiza um pensamento trágico. E ele consegue, o Nietzsche, fazer isso, né? Enquanto ele era jovem, ele consegue enxergar na obra de arte do Wagner essa capacidade também de superação de toda a decadência em que se via a Alemanha na virada do século, de 1850, 1900. Então, estava Nietzsche numa situação de decadência, no sentido de que era extremamente moralista a sociedade, extremamente castradora, dificilmente poderia ter ali o que a gente hoje concebe como deuses, seja da Umbanda, seja dos orixás, do candomblé, deuses. De modo que o próprio Nietzsche, no decorrer da existência dele, chegou a considerar que Deus está morto. Para um autor como Nietzsche, diagnosticar a época dele como uma época em que Deus foi sinalizado como morto, é porque ele queria dizer com essa frase não exatamente que não é possível o advento de Deus, mas que a época que era dele se caracteriza pelo assassinato disso que, em outras épocas, seria capaz de nos permitir ser livres.
Então, é o seguinte, se quase toda a comunidade humana, né, se realiza a partir do culto dos deuses ou de Deus, alguma coisa aconteceu na história da humanidade que tornou essa relação entre mortais e imortais não a regra, mas a exceção. Então, se trata de uma leitura da história da humanidade, essa do Nietzsche, como capaz de revelar o seguinte: desgraçadamente, a civilização europeia se encaminhou para uma destituição do poder ser reunido aos deuses. Então, isso que a gente tem aqui no Brasil pra caramba, que é, por exemplo, nas tribos indígenas, você tem o xamanismo, você tem a pagelança, nas religiões afrocentradas ou de origem africana, você tem os orixás, você tem o candomblé, você tem a dança, você tem a comida, você tem a liberdade. Isso, no cenário europeu, é inconcebível. Né, para um europeu, pensar ou se deixar tomar por um orixá é impossível. Justamente por quê? Porque a civilização europeia, assim como a civilização norte-americana, elas se deixaram ser tomadas por um protestantismo, ou seja, por um cristianismo que elogia o enriquecimento e que faz com que os seguidores, né, os seguidores dessas religiões se veem tendo que enriquecer financeiramente e não espiritualmente, e tenham como lema de vida não o enriquecimento espiritual, mas o enriquecimento financeiro. E aí, se cada um de nós tiver como lema de vida o ideal burguês, os deuses são deixados de lado. Você se vê numa sanha que é a sanha de enriquecer financeiramente e a sua vida vai embora e você fica ali tendo que comprar o liquidificador e a sua vida vai embora. Estou brincando com uma coisa séria, né? Que na verdade é nesse registro de pensamento de que o liquidificador é uma metáfora daquilo que de alguma forma ia trazer um movimento na sua vida, mas que no momento em que você está ali tentando conseguir dinheiro para comprar o liquidificador, o próprio movimento vai embora. Um movimento enquanto esse deixar ser tomado pelos deuses ou pelos ventos. Então, assim, o Nietzsche, né? O Nietzsche, quando ele se encanta pela música do Wagner, o que ele vê nessa música? Ele vê nessa música a presença dos deuses gregos. E aí ele fala sobre isso, ele fala que ali na música do Wagner você tem o Dionisíaco, né, que é essa recordação do deus Dionísio, que é o deus do teatro, é o deus também do vinho, né, da transformação. E você também tem o Apolíneo, que quem é Apolo? Apolo é o deus da mântica, é o deus da previsibilidade, no sentido de que do pensamento linear, mas também circular. Então, o Nietzsche ele enxerga isso no âmbito da arte do Wagner, toda essa revolução, toda essa superação da decadência que teria sido legada pelo Sócrates. O problema é o seguinte: durante a vida, o Nietzsche vai desencantar com a música do Wagner. E ele vai terminar por enxergar nessa música o oposto do que era antes. Então, se num determinado momento
o Nietzsche se deixa encantar pela arte do Wagner e se deixa tomar pela energia desta música como capaz de evocar os deuses gregos, num segundo momento, ele vai considerar essa arte como a última etapa da decadência. Por quê? Porque ele vai considerar que aquela música do Wagner é nada mais do que um entretenimento para a burguesia. Ele vai considerar que o Wagner não foi capaz de superar a metafísica, que ele estava se deixando tomar por um ideário que é o ideário burguês, né? O ideário que considera que a música é um mero instrumento dos homens para se fazerem tomar pelas convenções que já estavam estabelecidas. Então, no segundo Nietzsche, a gente vai ter essa leitura de que a obra do Wagner nada mais é do que uma autoafirmação do próprio Wagner com relação ao ideário burguês, né, que não tem Dionísio naquela obra de arte, muito pelo contrário, que ali está um cenário de venda, né, que a gente pode falar, uma cegueira com relação aos próprios deuses. A gente pode até se perguntar por quê, né? Assim, hoje em dia, a gente, no âmbito da estética, pode chegar a considerar, um pouco em função daquilo que falou Heidegger. Heidegger foi um filósofo alemão que eu estudei bastante na minha vida, Martin Heidegger, e ele considera isso, né, de que a obra de arte ela está num âmbito que é um âmbito da relação entre mortais e imortais, que o verdadeiro poeta ele se deixa tomar pelos deuses ou por Deus. Então ele perde essa consciência da mortalidade e se torna imortal. Né? Assim, o artista, na retórica do Heidegger, ele não pode se deixar tomar senão por Deus ou pelos deuses. No momento em que o artista se deixa tomar pela fala, pela consciência de um ser humano, ele abdica da própria arte para fazer, talvez, uma arte engajada, uma arte subserviente à política. E esse é o problema. Então, assim como Nietzsche, Heidegger vai trazer essa compreensão de que nós estamos atualmente num período que é horrível da humanidade por conta do seguinte, porque nós matamos Deus, nós nos deixamos tomar pela lógica capitalista, nós nos deixamos ser tomados por uma engrenagem que nos desumaniza, né? Nós esquecemos da nossa essência. E a arte é a única realização humana que, de alguma forma, pode nos recordar dessa essência, que é a essência de estar nesse limite entre mortais e imortais. Vocês vejam, não é nada fácil estar nesse limite, porque também no momento que a gente perde consciência da nossa mortalidade, ou seja, a gente pode chegar a pensar que é Deus no momento que a gente cria um mundo, né? Então, se você é um artista e você consegue criar um mundo e você se deixa tomar por essa consciência de que criou o mundo, você perde também a essência humana, né? Você se torna arrogante. E o artista que se deixa tomar pela arrogância, ele também se torna incapaz de criar mundos. Por outro lado, você tem essa exigência, tanto segundo Nietzsche quanto segundo Heidegger, de que o artista, para conseguir superar a decadência, que é a decadência a que nos levou uma história eurocentrada, né, que culmina com a morte de Deus, é preciso você se deixar tomar
pela música que revela isso, né? Esse poder ser em reunião dos seres humanos com os imortais, com os deuses. Então, assim, talvez a forma de arte que tanto Nietzsche quanto Heidegger trariam como, não, essa aí é uma arte que consegue nos mostrar a verdade. Seria a forma de existir do pajé, o xamã. O xamã, o pajé são lideranças que se tem que deixar tomar a todo instante por deuses, né? Os deuses da floresta. O pajé, o xamã, para fazer a cura, ele se deixa tomar pela medicina da floresta, que é uma medicina revelada por deuses. Mas essa é uma primeira possibilidade. Hoje, o que eu quero trazer para vocês é essa leitura que o Nietzsche estabelece com relação à obra de arte do Wagner e esse desencantamento que o Nietzsche pelo qual o Nietzsche passa durante a fase de escrita da obra dele. Então, eu vou colocar aqui a música do Wagner e depois eu vou colocar uma outra música, que é a música do Strauss. Eu não sei se é assim que fala. Strauss escreveu uma... Strauss, eu acho que fala Strauss. Porque Strauss é a mesma coisa. Strauss. Enfim, vamos ouvir. O Wagner, ele então foi um maestro que encantou o Nietzsche como protagonista de uma obra de arte capaz de superar a metafísica, superar a decadência, e que depois vai ser enxergado como um artista menor. Já o Strauss, não. O Strauss vai continuar sendo esse maestro que escreveu uma obra que se chama Assim Falava Zaratustra, até como uma forma de homenagear o Nietzsche, a obra do Nietzsche, Assim Falava Zaratustra, e que conseguiu, então, superar a metafísica. Então, a gente vai ouvir agora duas obras de arte que, segundo Nietzsche, a primeira só conseguiu superar a metafísica por um engano, ele se viu enganado, o Nietzsche, e, ao que parece, ele se apaixonou pela mulher do Wagner. Pode ser que tanto o Nietzsche, pode ser quanto o Nietzsche, quando a Cosima, desculpa, pode ser que o Nietzsche e a Cosima Wagner tenham tido um romance, pode ser que o Nietzsche tenha saído com a Cosima Wagner, digamos assim, né? Existe uma carta em que o Nietzsche fala, escreveu para Cosima Wagner e disse assim: seu Dionísio. Ele chama a si mesmo de Dionísio para a Cosima Wagner e chama a Cosima de Ariadne. Ariadne, que foi a mortal com a qual Dionísio se casou. Então, assim, não sei, né? Digamos, é muita fofoca, né? Eu acho que é uma fofoca aí, mas que, de alguma forma, nos leva a pensar que pode ser que o Nietzsche tenha vivido uma relação transcendental com a Cosima. E que, a partir desse relacionamento, ele conseguiu escrever sobre a relação entre mortais e imortais, entre deuses e homens, e conseguiu apontar o caminho de superação da metafísica como um caminho de superação dessa condição do Deus está morto. E aí a gente já falou sobre a tese do Nietzsche, que considera que a civilização ocidental eurocentrada foi construída com base no medo de que os homens brancos tinham dos homens negros. Então,
a civilização europeia teria sido construída com base no medo e na inveja da liberdade de que é capaz o povo negro. Para a gente chegar a ouvir o Wagner e o Assim Falava e o Strauss, com Assim Falava Zaratustra, eu quero antes nos permitir pensar sobre essa situação que é: se a arte engajada ela tende a ser esquecida pela história, então a gente tem exemplos como, por exemplo, a gente tem exemplos que é a arte comunista, né? A arte que fez propaganda do comunismo. A gente não traz essa obra de arte como capaz de superar a época que é dela. A arte que fazia propaganda do nazismo, idem, né? São obras de arte que tendem ao esquecimento, na medida em que elas fizeram propaganda de um ideário político, elas se esqueceram do compromisso que tem a obra de arte com relação aos deuses. E desde a Grécia Antiga, Platão, que é esse filósofo central, né, das nossas investigações filosóficas, ele, a princípio, ele concebeu que a obra de arte que se deixa enganar pela hipocrisia da sociedade, ela deve ser banida. A obra de arte que engana, ela deve ser banida da cidade. A obra de arte que se alinha com os deuses, não. A música que nos faz ouvir os astros, as estrelas, a música da própria física, da própria natureza, essa música deve ser um instrumento da cidade para conseguir se realizar em comum pertencência com os deuses. Então, o Platão ele vai fazer elogio de uma obra de arte que é a música, e ele vai fazer elogio da música das esferas. Qual é essa música das esferas? É a música de que a própria natureza se investe para ser natureza. Então, a Bu, que é a gatinha, ela quer ajudar a professora da aula, ela está aqui querendo participar da aula, para talvez dizer isso, né? A Bu está querendo dizer que existe um componente que escapa à civilização eurocentrada, que é o componente da selvageria, e que vai permanecer em algumas culturas e que a gente pode trazer como instrumento de resistência contra essas políticas que querem nos fazer crer de que o ser humano ele não possa ser livre. Então, eu vou passar agora e eu vou pedir vocês para prestar bastante atenção para saber se cada um desses artistas, em que medida eles conseguem ou não estarem afinados com isso que o Nietzsche convoca a pensar, que é a possibilidade de uma obra de arte que esteja atenta para aquilo que os deuses querem dizer para nós, ou sinalizar.